Ele é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é o nosso, sim, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Jeová Nissi, meu libertador, Jeová Jireh, meu Deus provedor, Jeová Shammah, meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz, Jeová Rafa, Ele me curou, grande El Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, Filho do homem, Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertador. te adoramos, sim, Senhor, Tu és digno, aleluia, salvação e glória, majestade e poder, é chegar no reino de Deus sobre as nações. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia, salvação e glória, majestade e poder. Aleluia, honra e vitória pertencem ao nosso Deus. Aleluia, todos. Aleluia, salvação e glória,
a vida, um rio de alegria dentro do coração. Nele está toda a fonte da sabedoria. Governo, autoridade estão em suas mãos. Aleluia, salvação e glória, majestade, poder, sim, é Cristo. Aleluia, honra e vitória pertencem ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, majestade, poder. Aleluia, honra e vitória pertencem ao nosso Deus. Jesus, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, um rio de alegria dentro do coração. Nele está toda a fonte da sabedoria. Governo e autoridade estão em suas mãos. Toda adoração a Ele, o domínio e as riquezas sejam dadas ao Cordeiro, a Cristo, Rei da glória. Toda adoração a Ele, o domínio e as riquezas sejam dadas ao Cordeiro, a Cristo, Rei da glória. Aleluia, salvação e glória, majestade, poder, sim. Aleluia, honra e vitória pertencem ao nosso Deus. Aleluia, sim comigo. Aleluia, salvação e glória, majestade, poder. Oh, aleluia, honra e vitória pertencem ao nosso Deus. Pertencem ao nosso Deus. Pertencem ao nosso Deus. Sim, Jesus, pertencem ao nosso Deus. Pertencem ao nosso Deus. Aleluia. Ele é a pedra espiritual. Cristo O Senhor é bom demais. Foi Ele que fez esta maravilhosíssima obra em Cristo Jesus. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Vamos declarar que o Senhor é bom demais. Todos comigo. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. Cante comigo porque Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. Levou cativo o cativeiro, venceu o mundo e Satanás, sarou nossas enfermidades e resgatou-nos junto ao Pai. Firmou conosco uma aliança, graças a Deus, de vida eterna, amor e paz. Jesus, com seus feitos notáveis, fez tudo isso e muito mais. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. Pregou o evangelho aos mortos e o pecado aniquilou. Crucificou o velho homem e nele nos ressuscitou. Tomou as chaves do inferno e os principados despojou. Justificou-nos, redimiu-nos, com
reconciliou. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Glória a Jesus. Ele é o Senhor. Ele pregou o evangelho aos mortos e o pecado aniquilou. Crucificou o velho homem e nele nos ressuscitou. Tomou as chaves do inferno, ele é vencedor, os principados despojou. Justificou-nos, redimiu-nos, sim, com Deus nos reconciliou. O Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, Ele é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Cante comigo, igreja. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Sim, Senhor. Tu és digno de toda a nossa adoração. Nessa tarde nós declaramos que Tu és o Cristo. Cristo, Cristo, Tu és o Cristo. Jesus, o Cristo, Cristo, Tu és o Cristo. Jesus, o Filho de Deus, a pedra espiritual, sabedoria e poder. Justiça e redenção, o tesouro do céu, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida eterna. Cristo, Cristo, Tu és o Cristo. Jesus, o Cristo, Tu és o Cristo. Jesus, o Filho de Deus, a pedra espiritual, sabedoria e poder. Queridos, graça e paz a todos, em nome santo de Jesus, amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé, nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, cantando canções para Ele, que Ele merece, Ele está entre nós, amém? Você pode se colocar de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos dar início a esse culto da juventude. Vamos adorar o Senhor bem forte. Vamos cantar firmeza na fé, amém? Vamos cantar junto? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de
Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Posso a face ver, é pela fé que vou viver. E cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a tua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh, Aleluia! Aleluia! Somente em Ti, Senhor, está firmada a nossa fé, amém? Som. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Boa noite. Com muita alegria que a gente vai estar dando início ao nosso culto jovem. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que dispuseram um pouco do seu tempo para estar aqui nessa noite. Também quero já agradecer a presença do nosso reverendo, que com muito amor aceitou esse convite, né? Agradeço também a sua esposa, seu amigo, que vieram juntos. Sejam muito bem-vindos. Também quero saudar todos os irmãos que estão nos assistindo de casa, remotamente, que possamos ter um culto abençoado, na paz de Cristo, e uma boa reflexão na palavra depois. Eu vou passar agora para o nosso primeiro secretário. Perdão, irmãos, eu sou o presidente da mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana. Agora eu quero chamar o Maicon, que vai trazer a saudação aqui e a leitura da palavra. Irmãos, boa noite. Saúdo a todos com a graça da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É muita alegria para mim estar aqui hoje dirigindo esse culto, o primeiro culto jovem deste ano. Quero também trazer o carinho e o abraço do nosso pastor Denis. Para quem sabe, pelos domingos, ele já tem avisado. Ele teve que tirar 3 dias de férias, né, em virtude dos preparativos do aniversário de sua filha, de 15 anos. Então, ele pediu para eu trazer esse abraço, esse carinho, né, da parte dele, né, e por esse motivo ele não estará presente hoje. Eu quero pedir também a todos os irmãos que, por gentileza, se puderem, abram suas Bíblias, né, no Salmo de número 27. Nós vamos ler dos versos 11 a 14, todos em uma só voz. Após a leitura, a palavra também estará com, a oportunidade estará com também o nosso grupo de louvor, que nos conduzirá a um momento de adoração ao nosso Deus.
Vamos ler então todos juntos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A oportunidade então está com o nosso grupo de louvor. Amém, queridos? Graças a Deus. Também para mim é motivo bastante alegria também de estar aqui com os irmãos. É sempre bom estar na casa do Senhor, adorando a Deus, cantando louvores, exaltando na beleza da sua santidade. Amém? É uma canção que nós vamos cantar e acredito que os irmãos nem todos conhecem, mas a letra é bem fácil e é bem propícia para o momento que nós estamos vivendo nesse período. Amém? É uma canção que fala da soberania de Deus, daquilo que Deus representa para nós, o controle. E queremos cantar e pedimos que você acompanhe, ou até mesmo com o slide ali, cante junto conosco. Amém? Vamos cantar? Assim, ó. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Diga assim, ó. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mais uma vez. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor
eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós descansamos em ti, Senhor. Mesmo em momentos de angústia, medo, depressão, tristeza, Senhor, confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Recebe nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Bem, amém. Agora eu quero convocar a nossa primeira secretária, Stephanie, para estar fazendo uma oração de adoração e gratidão a Deus. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor amado, Deus santo e bendito, louvamos e engrandecemos ao teu santo nome por termos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui essa noite e te adorarmos, por termos a oportunidade de sermos filhos teus. Senhor, que o Senhor a cada dia, ó Deus, venha colocar em nós o desejo, Senhor, de estar, Senhor, na tua casa, te adorando, louvando e bendizendo ao teu santo nome. Que a gente, Senhor, não perca, Senhor, o amor que nós temos por ti. Que nós venhamos temer ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Que a gente não venha buscar, Senhor, só aqui, Senhor, na tua casa, mas sim, Senhor, no nosso dia a dia. Mesmo, Senhor, estando muito ocupados, mas que a gente venha lembrar do Senhor. Porque o Senhor é o que faz tudo por nós. E às vezes, Senhor, o dia passa tão corrido, tão rápido, que a gente não é capaz, Senhor, de tirarmos um momento de gratidão ao Senhor, de louvor e adoração, Deus. Mas que a gente venha, Senhor, ter esse compromisso de ter uma devocional contigo diariamente, ter um momento com o Senhor diariamente, Senhor. Quando a gente acordar, a primeira coisa, Deus, que a gente venha fazer seja, Senhor, que a gente seja grato a Ti, ó Deus, por mais um dia, porque a gente dorme e acorda, porque o Senhor nos sustenta. Em nome de Jesus, Deus, coloque em nós, Senhor, essa vontade, esse desejo, Senhor, e esse ânimo, ó Deus, porque isso vem do Senhor, não vem de nós. Por nós mesmos, Senhor, a gente não te servia, a gente não vinha à Tua casa, mas que o Senhor venha colocar, Senhor, a cada dia esse desejo e essa vontade, Senhor, no nosso coração e alcançar, Deus, aqueles que ainda não estão aqui, aqueles que ainda não te servem também, ó Deus. Em nome de Jesus, é o que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Poder acertar, irmãos? Neste momento, gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 19. Nós leremos os versos 12 e 13. Leemos então. Além disso, 12, 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Nesse momento nós estaremos entrando no nosso momento de contrição e perdão pelos pecados. Aqueles que puderem se ajoelhar, gostaria de pedir que, por gentileza, que façam isso, né? Ao término desse momento de oração silenciosa, gostaria de pedir que a nossa vice-presidente Tamires quebre o silêncio com uma oração de clamor e pelo perdão dos nossos pecados ao nosso Deus.
Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, nós pecamos contra Ti em pensamento, palavra e ação. Não temos Te amado com todo o nosso coração. Não temos amado os outros como Cristo, nosso Salvador, nos ama. Estamos verdadeiramente arrependidos. Em Tua misericórdia, perdoa o que temos sido. Ajuda-nos a corrigir o que somos e dirige o que seremos, para que possamos nos deleitar em Tua vontade e andar em Teus caminhos. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Está com a oportunidade de, novamente, o nosso grupo de louvor. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos cantar mais uma vez? Vamos adorar o Senhor? Você pode se colocar de pé? Existe uma canção que ela diz assim, acredito que grande parte dos irmãos conhece. Uma canção que diz assim: eu sei que sempre estás comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Talvez para você chegar aqui foi uma situação um pouco difícil ou até mesmo fácil, né? Você está aí usando a sua máscara, né? Estamos passando um momento bem triste, né? Bem chato em algumas situações. Mas o Senhor está conosco. Ele está nos sustentando nesse momento. Ele está corrigindo a humanidade pelas suas ações, pelo seu pecado, pelo nosso pecado também, né? Mas com a correção dos pecados vem também a misericórdia, vem a compaixão, vem o zelo. Ele nos pega pela mão, nos sustenta, nos dá tranquilidade em nossos pensamentos, porque nós sabemos, né? Nós que somos chamados por Deus, nós sabemos quem está por trás da história. Nós sabemos quem está dirigindo, quem tá no controle de todas as coisas, né? O mundo lá fora diz que é um vírus fabricado e que está sem controle, que as pessoas não sabem mais o que fazer, não tem vacina. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E é com esse louvor, quero que você cante de todo o coração. Medite nessa canção. Pense no momento que você, se você contraiu até o vírus mesmo, ou então está com alguma dificuldade, algum problema, pense como Deus foi misericordioso com você e Ele tem te sustentado. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Cante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam
Ele está aqui. Senhor, e que nada acontece sem a sua vontade, amém? Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, cante. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, Senhor, tudo por ti, Deus, tudo para fazer a tua vontade, Senhor. Recebe esse louvor, Senhor, recebe o louvor da tua igreja, recebe os corações aqui, Senhor, quebrantados, disposto a ouvir a tua palavra, Senhor, e aprender mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Som. Amém, meus irmãos? Poder sentar? Neste momento que nós nos preparamos para ouvir a palavra, gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 5, capítulo 5. Nós lemos os versos de 1 a 5 de forma alternada. Romanos 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Todos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém. Eu gostaria de convidar nosso mensageiro desta noite, Reverendo Nilson, da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha. Gostaria de convidar também o nosso diácono Cleiton, que estará orando pelo nosso mensageiro desta noite.
Graça e paz a todos que estão também nos vendo pela internet. Que hoje continue sendo, né, um momento de bênção, adoração, e agora através da sua palavra, que esta palavra do Senhor, que será ministrada através do seu servo, venha estar no coração de cada um de nós, de cada irmão e de cada pessoa que estará vendo através da internet, que seja a bênção na vida de cada um de nós. Então, e desde já, pastor, muito obrigado, né? Logo de início nós chamamos ele pelo WhatsApp, né? Já incomodamos algumas outras vezes, e hoje nós tivemos mais uma alegria de estar com ele aqui, e que Deus use, né, o Senhor abundantemente e fale aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Senhor, diante de Ti estamos, pedindo a sua presença contínua, Senhor, aqui neste culto, e neste momento em especial, que o Senhor use o seu servo, que ele seja boca sua neste templo, Senhor, que ele fale tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor, que ele seja realmente instrumento vivo nas suas mãos para estar abençoando e falando aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, se sinta na sua casa, né? Em nome de Jesus. Irmãos, uma boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio, né? Pensei até que eu tinha levantado só a parte de cima aqui, porque é tão levinho, pensei que era mais pesado. Irmãos, uma boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, né, que eu estou aqui, tendo a oportunidade de trazer a reflexão da palavra de Deus. Meu coração já estava desejoso de estar com os amados irmãos. Nós tínhamos aí um compromisso em 2020, mas devido à pandemia nós não tivemos a oportunidade de assim nos conhecermos e partilharmos, né, da comunhão, da palavra do Senhor, mas graças a Deus, aprove ao Senhor nos dar o dia de hoje. Então agradeço, né, a UMP, o presidente Ronei, e também, né, o contato, nosso irmão Diácono Cleiton, e também os amados irmãos, que alguns eu conheço de vista, o amado irmão aí, brother, que a gente sempre está conversando, compartilhando, né, questões teológicas, o irmão Cristiano. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos e participar desse momento de louvor, de adoração, e trazer um pouco aqui da palavra do Senhor para refletirmos na noite de hoje. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Efésios, capítulo número 2. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, eu gostaria que vocês imaginassem algo que não está tão distante assim de nós, mas uma situação hipotética de ficção, como nós temos assim o costume de ver em alguns filmes hollywoodianos. Como, por exemplo, uma situação de pandemia. Nós já estamos vivendo numa pandemia. Mas imagina um vírus letal em que cada indivíduo da raça humana, ele carrega. Aliás, ele já nasce com o vírus. Imagina um vírus que, à medida que você cresce, ele vai te desumanizando. Ele vai tirando de você algumas características humanas. A despeito de você continuar a existir, você perde o sentido da vida qualitativa como ser humano e vive apenas com funções biológicas, naturais do corpo humano que nós temos. Isso é muito semelhante àquilo que nós vemos em alguns filmes, como, por exemplo, Guerra Mundial Z, Eu Sou a Lenda, ou aquela série, né, de The Walking Dead, né? Ou alguns outros filmes que retratam a questão do zumbi. O que é um zumbi, na verdade? É um morto-vivo. É alguém que, a despeito de ter suas funções biológicas básicas, a sua identidade humana já se foi há muito tempo. Mas vamos imaginar numa situação em que as pessoas, elas estão semelhantes a zumbis. O texto que nós acabamos de ler é uma carta do apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso ou a diversas igrejas da Ásia Menor. De acordo com alguns estudiosos, é uma carta circular, não apenas específica a uma igreja, mas às igrejas daquela região, hoje seria a Turquia. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, ou para as igrejas da Ásia Menor, e ele aborda nesse texto, primeiramente no primeiro capítulo, acerca da identidade dessa igreja. Ele fala lá no capítulo 1, lá no verso 1, aos santos que vivem em Éfeso. Os documentos mais antigos não aparecem Éfeso. Portanto, algumas pessoas acreditavam que quando essa carta era lida, se pronunciava o nome da igreja local. Poderíamos dizer aqui hoje aos santos que vivem em Nilópolis. Mas a despeito da igreja ela ser militante, ela estar circunscrita em um determinado lugar, ela é uma igreja triunfante, ela é uma igreja universal. Pois o texto, lá no verso 3, vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a realidade de todos os santos. A igreja, ao mesmo tempo que ela é local, ela é uma igreja católica no sentido de universal. Paulo vai dizer que esses santos, eles são santos por causa da obra salvadora realizada pela Trindade. Você pode depois fazer esse exercício em casa, de ler todo o capítulo 1. Você vai ver que o texto fala do Pai, que elege, fala do Filho, que garante, e fala lá no verso 13, 14, do Espírito, que aplica a obra do Filho. Uma vez que a obra que o Filho realizou é uma obra que já se passou mais de 2000 anos, como que ela nos atinge? Como que ela nos alcança? Pela ação
e a atuação do Espírito Santo. E aqui no capítulo 2, nós vamos perceber uma divisão no texto que podemos aqui colocá-lo em 3 partes. Uma primeira parte em que o texto vai nos mostrar a herança do pecado, assim como também os seus efeitos. Nós vamos meditar no tema, que poderíamos aqui colocar um tema dessa reflexão de hoje, como o poder destruidor do pecado e a solução para a raça humana. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos ver no texto é que o pecado, ele é algo que nós herdamos e ele nos traz aqui problemas seríssimos. Eu convido vocês a manterem a Bíblia aberta e nós vamos ver que a primeira divisão do texto se encontra no verso 1, 2 e 3, onde o apóstolo vai tratar especificamente do problema do pecado. Eu não sei se você tem uma outra versão, a minha é a Ara Almeida atualizada, mas, por exemplo, se você tiver a NVI ou alguma outra versão que esteja diferente da minha, você vai perceber que não aparece no texto o que eu acabei de ler, ele vos deu vida. Porque no texto original, essa expressão ela é omitida, porque ela vai aparecer mais à frente, no verso de número 5. Porque o apóstolo Paulo ele não quer falar no primeiro versículo, nem no segundo e nem no terceiro, aquilo que Deus faz por nós. Mas ele quer mostrar, ele quer pintar, ele quer retratar para nós o problema do pecado, o problema do mal na vida da raça humana. O texto vai nos dizer que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Embora o texto esteja dizendo vós, né? John Stott ele vai trabalhar dizendo que o texto ele se refere a toda a raça humana, porque o apóstolo Paulo está dizendo de judeus e gentios, por isso ora ele diz vós e ora ele também se inclui. Mas a grande questão aqui é que o apóstolo Paulo ele retrata a situação do pecado na vida do homem. A semelhança de um zumbi, de alguém contaminado por um vírus letal que nos desumaniza. Podemos dizer que essa ficção é uma realidade espiritual pintada pelo apóstolo Paulo. Pois como nós podemos andar mortos? A despeito de você encontrar diariamente pessoas comendo, bebendo, vivendo a vida naturalmente, a maioria da raça humana, a despeito de existir, não vive. E quando eu faço essa distinção de vida e existência, o que eu quero dizer? Existência tem a ver apenas com você estar, de alguma maneira, no tempo e no espaço, com funções naturais, biológicas. Quando eu falo de viver, eu falo da qualidade dessa existência. Portanto, a maioria das pessoas, elas simplesmente existem, elas não vivem. Porque elas estão marcadas por esse vírus chamado pecado, que traz uma desumanização. Quando nós olhamos, então, Paulo dizendo, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, o apóstolo Paulo nos apresenta uma tríade da situação a qual nós nos encontramos. Primeiro ele diz que nós estamos mortos. Ele quer que tenhamos a imagem real da situação espiritual do homem sem Deus. O homem, ele não escorregou por causa do pecado. O homem, ele não teve um tombinho por causa do pecado. O pecado trouxe, de fato, morte e morte espiritual. Por exemplo, Paulo vai dizer em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A palavra que Deus deu para os nossos primeiros pais é que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles o quê? Morreriam.
E eles morreram imediatamente assim que comeram? Sim ou não? Morreram? Quem acha que morreu imediatamente? Levanta a mão. Ninguém? Eles morreram imediatamente. Espiritualmente. A morte física foi apenas um resultado da morte espiritual. No momento em que eles comeram, eles perderam a ligação com Deus, e a morte física, ela simplesmente ratifica a morte espiritual, e o inferno é uma ratificação, é uma sentença definitiva da separação. Portanto, nós percebemos que o homem sem Deus, ele é alguém que está espiritualmente morto. Paulo, em 1 Coríntios 2,14, ele vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Portanto, é como um morto-vivo, contaminado por um vírus, em que o indivíduo, ele apenas existe, mas espiritualmente ele não tem vida. O apóstolo Paulo, no verso 13, ele vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Primeiro, Paulo retrata o homem como estando morto. Portanto, se ele está morto, ele não compreende as coisas espirituais. Você pode pregar para uma pessoa, ele pode ouvir canções belíssimas como foram cantadas aqui, e você pode chorar, você pode se emocionar pelas verdades cantadas, mas você vai ver alguém sentado simplesmente não tendo nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de, vamos assim dizer, afeição pelas coisas espirituais, porque simplesmente ele não tem existência espiritual. Mas Paulo vai dizer que o problema não é só a questão de morte, é a questão de escravidão. O escravo é alguém que não tem vontade própria. O escravo é alguém que não tem como dizer para si mesmo o que ele vai fazer hoje, ou o que ele vai fazer amanhã. O escravo é alguém que é dominado por um senhor. E o apóstolo Paulo, então, no verso 3, ele vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Ou seja, as nossas paixões, os nossos desejos pecaminosos. Aquilo que nos seduz, aquilo que nos atrai. O apóstolo Paulo Jesus vai dizer lá em João capítulo 8, verso 34, que quem comete pecado é escravo do pecado. Sendo assim, o homem sem Deus, ele é escravo de si mesmo, do seu eu, da sua natureza pecaminosa. O apóstolo vai dizer: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós estávamos debaixo de uma situação de sermos considerados transgressores da lei e éramos, por natureza, odiados por Deus. Ainda no verso 2, Paulo vai dizer que andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, vivíamos de acordo com o padrão desse presente século. Todas as éticas e valores do homem caído. Sem Deus, nós vivíamos de acordo com tudo aquilo que é natural para o homem sem Deus. Poderíamos aqui linkar uma série de características da sociedade atual, a qual o homem sem Deus, ele é completamente envolvido e se torna dele escravo. Secularismo, o relativismo, o antropocentrismo, o hedonismo, que é a grande questão da sociedade atual, em que para você o que importa é o que te dá prazer. Eu costumo usar para ilustrar o que é o hedonismo, a música do Roberto Carlos, né? Se chorei, se sorri, o importante são as emoções que eu vivi. O materialismo, que é exatamente a inversão dos valores, porque nós colocamos o ter em destaque, em detrimento do ser. O totalitarismo dos regimes políticos,
e tantas outras questões presentes na sociedade a qual o homem sem Deus, ele vive seduzido e escravo por essas coisas. Filhos da desobediência aponta para um viver contrário à lei de Deus. Vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, uma tríade. Vivíamos de acordo com esse mundo, vivíamos de acordo com as vontades da nossa carne e vivíamos de acordo com a vontade de Satanás, que é uma pessoa, não é um mito, não é uma ideia, não é uma ilustração do mal que existe em nós. Em Romanos 3:10, o apóstolo Paulo vai nos dizer que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem deseja Deus. A situação do homem sem Deus é o que chamamos na teologia de depravação total. Seja a teologia calvinista, seja a teologia arminiana clássica, todas as teologias boas ensinam que o homem, ele não tem como dar um passo em direção a Deus, se ele não for contemplado pela graça divina. Porque a situação do homem sem Deus é a situação de morte espiritual, é a situação de escravidão. De um homem que vive de acordo com o mundão, de um homem que vive de acordo com os seus pensamentos, com o desejo do seu coração, e de um homem que, sem saber, é uma marionete na mão do diabo. Mas o texto nos avança aqui ensinando verdades acerca de como que Deus age. É importante nós pensarmos aqui que quando o texto fala que éramos filhos da ira, e muitas vezes nós pensamos, como assim? Como assim? Eu não sei explicar, mas eu sei que a Bíblia fala que Deus odeia o pecado e o pecador também. Deixa eu chocar um pouquinho vocês. Onde você vai encontrar isso? O Salmo 11, verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Provérbios 6, 16, 19. Não há como separar o pecado do pecador. Os mais antigos aqui, vocês não vão lembrar disso aqui, são todos novinhos, né? Não sei se o Cleiton, não sei qual a idade do Cleiton. Tostines vem demais porque é fresquinho porque vem demais. Lembra, Cleiton? Então, deve estar no quarentão. Alguém lembra disso daí? Tostine vem demais porque é fresquinho porque vem demais. Você é pecador porque peca ou porque peca é pecador? Você peca porque você é pecador. Davi no Salmo 51 ele vai dizer isso, que foi concebido em iniquidade. O pecado é uma realidade, é um vírus letal que está presente. Minha esposa está grávida e aquele bebezinho que está ali se formando já está manchado pelo pecado. Mas a criança não tem pecado. Como dizia um pregador, as crianças são pequenas serpentes. O veneno já está ali. Quando cresce, se torna fatal a picada. Quando cresce, nos tornamos mais culpados e conscientes das nossas ações. E vamos nos desumanizando cada vez mais com as nossas ações, que são contrárias à vontade e à lei de Deus. Portanto, até mesmo a criança, ela não é salva porque ela não entende, ela é salva porque a graça a contempla. Portanto, lá no verso 4,
o texto já começa a fazer uma mudada, ele dá uma mudada de direção. Porque a partir do verso 6 até o verso 9, o que nós vamos encontrar é o que Deus faz, ou o que Ele fez por nós. Mas quais são as bases que Paulo usa para dizer o que Deus fez por nós? O que Deus fez por nós, Ele fez fundamentado em quê? Quando você se achega aqui, você se achega a esse lugar confiado em quê? Quando você entra na presença de Deus, você entra na presença de Deus confiando em quem? Nós encontramos o verso 4, Paulo dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aqui nós podemos dizer que é o centro do texto, no sentido de que Paulo apresenta do verso 1 ao verso 3, a situação do homem sem Deus. Qual é? Morto e escravo. E agora ele vai mudar, ele vai dizer do que Deus fez por nós, mas fundamentado em quê? Na sua bondade, na sua beleza, no seu status, na sua capacidade de fazer o bem, nos seus diplomas, nos recursos financeiros que você tem. O que te dá a permissão de entrar na presença de Deus? O que faz com que você seja aceito por Deus? Não se trata de nada que tenha a ver conosco, não tem a ver com nada que tenha a ver com o que fazemos. O homem, ele não está no mar se afundando, e aí você, como pregador, joga a boia para que ele possa pegar e se salvar. Não, essa não é a comparação da situação do homem sem Deus, a qual nós devemos olhar e ter a percepção espiritual de como Deus nos salva. O homem, ele não está no mar se afundando, ele está no fundo do mar, morto. Não há uma boia para te salvar. Há um mergulhador que pula e te resgata de lá, e te tira de lá, e faz com que você volte à vida. A base não é a bondade. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Portanto, ao mesmo tempo que Deus não apenas odeia o pecado como pecador, eu não sei te explicar, mas esse pecador que Deus odeia, Ele também decidiu amar. Como explicar esse paradoxo? Não sei. Eu olho para a cruz e vejo a explicação que me basta. A cruz é onde você encontra a ira de Deus. A cruz é o lugar onde você encontra o Deus completamente revoltado e irado com a humanidade pecadora. Olhe Romanos capítulo 1, que diz que Deus se revelou a todos os homens que existem na terra, mas ainda assim, Deus, mesmo se revelando através da criação, o homem preferiu adorar a criação no lugar do Criador. Portanto, todos são indesculpáveis diante dele. Ao mesmo tempo que Deus odeia o pecador, Ele decide amá-lo por meio do seu Filho. A cruz, então, ela faz essa conjugação. Na cruz você encontra o Deus irado, mas ao mesmo tempo você encontra a face de amor de Deus. Na cruz você vê a justiça de Deus, mas você também vê a graça de Deus. Portanto, as bases pelas quais Deus decide nos receber, nós encontramos no verso 4. Misericórdia significa não nos retribuir aquilo que nós merecemos. O amor, que não tem a ver apenas com o sentimento, mas tem a ver com a ação. Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu, não, que deu. E aí nós encontramos no verso 5, sim, agora sim, Paulo vai dizer o que ele faz por nós. No verso 5 ele vai dizer que nós estávamos mortos. E o que Deus fez por nós? Agora há uma inversão. Se outrora nós estávamos mortos, agora Deus nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Se nós estávamos numa situação de escravidão,
o texto vai adiante dizendo, lá no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nas regiões celestiais. Aqui nós encontramos doutrinas preciosíssimas que poderíamos aqui fazer uma vigília. Regeneração, união com Cristo. Você estava morto e você foi ressuscitado. Você era escravo e agora você está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. O que nós somos de Cristo? Membros do seu corpo. Onde é que Cristo está agora? O credo apostólico diz, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A despeito de você estar aqui em Nilópolis, você está lá com Cristo à destra do Pai. A despeito de principados e potestades agirem nesse presente mundo, nós estamos acima dos principados e potestades, porque nós estamos reinando com Cristo. É o que a teologia chama do já e do ainda não. Eu já tenho a vida eterna, mas ela ainda não se completou plenamente. Tudo aquilo que Deus tem para nós ainda não se manifestou. João 5:25 vai dizer, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jesus está dizendo da possibilidade, ou melhor, ele está dizendo de uma realidade, de que pessoas que estavam mortas espiritualmente ouviriam a voz. Vamos aqui comparar com a passagem de Lázaro. Lázaro, vem para fora. Quando a graça nos alcança, Cristo nos chama pelo nome e nós saímos do túmulo existencial. E não apenas isso, nós não apenas saímos do nosso túmulo existencial, mas nós somos levados e transportados para estarmos juntamente com Deus, com o Pai, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O texto prossegue, verso de número 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso nós experimentamos e vivemos, porque Paulo, ou melhor Pedro, na sua epístola, no capítulo 1, verso 3, depois de falar do perdão, da graça regeneradora, ele vai falar da bendita esperança que todos nós temos, ou deveríamos ter como cristãos. Essa bendita esperança não tem a ver com a presente vida a qual nós aqui nos encontramos e que aspiramos dias melhores. Porém, se nós olharmos na perspectiva escatológica, cada vez mais ficar distante os dias melhores. E a nossa bendita esperança não está nessa realidade, mas está na consumação daquilo que nós sonhamos, aspiramos, que é o céu se rasgando e Cristo aparecendo para buscar aqueles que o aguardam. Nesse sentido, nós vivemos o já e o ainda não. Eu já ressuscitei, mas se você ler João capítulo 5, no finalzinho, verso 27 e 28, existe ainda uma ressurreição que não aconteceu e que nós aguardamos acontecer. Eu já estou com Cristo, mas eu ainda temporalmente vivo a realidade da igreja militante. E tudo que Deus faz, Ele faz para que lá na eternidade cantemos maravilhosa graça. O Hernandes de Lopes vai dizer que o último propósito de Deus na nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a sua graça. A salvação, ela só pode ser obra da graça de Deus, e é o que vai nos mostrar Paulo no verso de número 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com a nossa capacidade de nos apresentarmos a Deus e dizer que merecemos.
Quem ousa dizer que deve entrar na presença de Deus porque é bom o suficiente? Quem ousa, se houvesse uma tecnologia, quem ousa permitir colocar um cabo USB na cabeça, na mente, e projetar no telão os pensamentos do dia? Qual o homem mais piedoso, a irmã mais piedosa permitiria que seus pensamentos passassem no culto de domingo à noite? Por mais santo, por mais piedoso que seja. Portanto, ninguém ousa se achegar diante do Senhor confiado em si mesmo. Ninguém pode dizer também que depois que se achegou confiado em Jesus, agora deixa comigo, não preciso ser guardado pelo poder de Deus, que tem a ver com a intercessão de Cristo, que nos sustenta para que possamos vivenciar e experimentar a esperança que todo cristão deve ter. O verso 8 vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, e é mediante a fé. Isto não é uma referência à graça, não é uma referência à salvação, não é uma referência à fé. No grego, você tem feminino, masculino e neutro. Hoje também temos, né? Isto não concorda nem com o masculino, isto não concorda com o feminino, isto não concorda. Portanto, isto é uma referência a todo o processo. A salvação pertence ao Senhor. A fé não é sua. A graça vem de Deus. Tudo que você tem, vem de Deus. Até a fé que você usa para crer e receber as bênçãos que aqui nós acabamos de ler, você só obtém mediante a fé. A fé não salva, quem salva é Jesus. A fé é o instrumento pela qual essa salvação é aplicada na sua vida. Não adianta ter a cura para o vírus. A cura está lá, mas se você não tomar a vacina, você não será curado. O vírus do pecado, você só consegue se libertar dele por meio da vacina. E a fé é a seringa, é o instrumento pela qual você recebe tudo aquilo que Deus tem para você. Para quê? Para que ninguém possa chegar lá e dizer, eu sou salvo porque eu sou bom. Se a salvação fosse meritória, nós poderíamos dizer que alguém que tem uma situação financeira melhor, tem mais chance de ser salvo, porque pode praticar mais caridade. Mas não. Verso 9, Paulo vai dizer, não de obras para que ninguém se glorie. Isso não significa dizer que Paulo não está falando que as obras não são importantes. Porque a fé que salva é uma fé que não está sozinha. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Portanto, se não há obra, não há fé verdadeira. Para ficar fácil entender essa questão de Tiago e Paulo, é só você pensar em amor. Se você diz que ama, o que prova que você ama não é o que você diz, mas é o que você faz. Quem ama, faz aquilo que é próprio do amor. E se o amor é apenas verborrágico, é apenas sentimentalista, não é o amor bíblico. Se eu digo, sou vegetariano e você me vê numa churrascaria, eu não sou vegetariano. Portanto, a fé que salva, ela é provada por meio das nossas ações. E é o que nós vamos agora para o último ponto. No primeiro ponto nós vimos o que o pecado faz conosco, do verso 1 ao verso 3.
Do verso 4 ao verso 9, nós vemos o que Deus faz por nós. E agora, nós olhamos e vemos o que Deus faz por meio de nós, no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, se por um lado, lá no verso 1, o apóstolo Paulo estava dizendo que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora Paulo está dizendo que ressuscitado, nós somos feitos criaturas novas e andamos, não mais mortos em delitos e pecados, mas andamos como pessoas recriadas por Deus em boas obras. A palavra aqui, feitura, é uma palavra grega, da onde nós temos a palavra em português, poema. Portanto, a ideia aqui é que nós somos um poema de Deus, uma obra de arte de Deus. A ideia aqui é que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele está pintando, Ele está criando uma belíssima obra. Imagina uma tela. Deus é o artista, Cristo é o pincel, e você é uma expressão da obra excelente que Deus está fazendo. E é nesse aspecto, então, que Paulo está dizendo que outrora nós vivíamos segundo as nossas obras, que eram mortas, e com elas nós não conseguimos apresentar nada que fosse agradável a Deus. Mas agora, recriados por esse Deus, você é uma obra excelente, você é uma pintura, você é uma arte, onde Deus, Ele quer se ver em você. Não tem a ver conosco. Até mesmo a obra final de Deus na nossa vida tem como resultado Deus olhar e se ver em você. É isso que Deus está fazendo. Por isso Romanos 8, 28 e 29. O que cantamos aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito. Portanto, se você ama o Senhor, você foi chamado por Ele para um propósito. Que propósito é esse? Os que de antemão Ele conheceu, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre os irmãos. Qual é a obra de Deus? Ele está formando uma grande família, de muitos irmãos. É uma família, segundo a imagem do Filho mais velho, que é Jesus. Portanto, tudo o que acontece na sua vida, Deus usa como ferramenta para talhar a imagem de Cristo em você. Por isso Pedro vai dizer que ainda que sejamos contristados nesse presente tempo, nós podemos ter a certeza de que Deus está provando a nossa fé. E o texto ali de provar a fé tem a ver com a função do ourives, que fazia o seguinte: ele derretia o ouro naquela época no fogo, até que a imagem dele aparecesse no ouro derretido. Deus usa as circunstâncias da vida para que você seja semelhante a Cristo, porque o resultado final de uma vida completamente transformada pelo poder de Deus é que Deus, Ele vai conseguir se ver em você. Por isso, meu irmão, uma vez transformados pelo poder de Deus, as boas obras, elas têm que ser uma consequência inevitável de quem teve o encontro com Jesus. A sua vida, ela precisa expressar a glória de Deus. A sua vida tem que ser uma vida cuja aquele que está lá fora vê nela beleza e sinta o desejo de conhecer esse Deus, para ter a mesma experiência que você teve. Portanto, naquele filme Eu Sou a Lenda, a cura estava no sangue, se eu não me engano, não é isso? Do Will Smith. A cura continua na vida real, continua estando no sangue de Cristo, cujo a aplicação dessa vacina nos livra desse vírus letal que nos desumaniza. Cada vez que olhamos para a sociedade, percebemos o quanto o homem está distante do projeto de Deus de ser imagem e semelhança dele. Por isso eu costumo dizer que quando nós erramos, eu não gosto da palavra, afinal eu sou humano. Para mim errar é desumano, porque nós olhamos
apenas uma humanidade caída, mas essa não é a nossa referência. A humanidade que nós devemos ter é a de Jesus de Nazaré. A humanidade perfeita, que quando nós olhamos para Ele, percebemos o que é ser humano. E ser humano é ser como o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Portanto, concluo dizendo: você tem consciência, de fato, da situação do homem sem Deus? Para nós, de fato, o pecado é uma realidade que pode nos conduzir para o inferno. Temos a consciência da necessidade de um Salvador, de que realmente nós, pelas nossas forças, pelos nossos méritos, nós não conseguimos ser aquilo pela qual nós fomos criados para sermos. Nós não conheceremos a verdadeira salvação enquanto nós não conhecermos de fato a realidade do pecado e da nossa condição sem Deus. Se você conhece a realidade do homem sem Deus, se você conhece a realidade da necessidade de ter um Salvador, o antídoto para a situação a qual o homem se encontra, e talvez você já tenha esse antídoto na sua vida, fica uma terceira pergunta. Se você já recebeu esse antídoto, como que você vive essa realidade de uma nova vida que Deus te colocou? Será que de fato, aonde você está, igreja, escola, faculdade, trabalho, será que a nova vida realmente é algo que as pessoas conseguem ver? Será que o Evangelho na sua vida não é apenas aquilo que você fala? Será que você prega não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos? No sentido de que a sua vida é condizente com aquilo que falamos, que é o poder do Evangelho. Feche seus olhos e vamos orar. Pai bendito, nós louvamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua maravilhosa graça. Obrigado, Deus, porque nós estávamos mortos, porque nós éramos escravos, mas o Senhor nos amou. E a cruz, de fato, é a realidade onde a Tua justiça e o Teu amor se encontram. Obrigado, Pai, porque o Senhor, mediante ao poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o Senhor nos ressuscita. E não apenas isso, o Senhor nos tira daquela velha vida e nos transporta para junto de Ti. E unidos a Ti, ó Pai, nós podemos desfrutar das bênçãos que hoje nós experimentamos em parte, mas certamente toda essa obra se completará na nossa vida, porque aquele que começou é fiel para completá-la. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, em Jesus Cristo, nos trouxe o antídoto. E se nós estamos aqui, é porque nós recebemos de Ti essa fé. Fé essa a qual nós depositamos única e exclusivamente em Ti, porque sabemos que somente o Senhor pode nos salvar. E a nossa oração nessa noite é que sejamos, ó Pai, diante de todos os males e de todos os desafios desta presente vida, sejamos encorajados a testemunhar o poder do Evangelho, que as pessoas possam ver em nós a Sua maravilhosa graça e sentir o desejo de Te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço ao MP da oportunidade, um abraço do Conselho da Igreja de Coelho da Rocha e agradeço também o Conselho da Igreja, ao pastor, por conceder do púlpito também.
Obrigado, reverendo, por nos dar essa oportunidade. Transmito o carinho da nossa diretoria e do nosso MP também. Que o senhor seja muito abençoado e capacitado por Deus. Um abraço também para o MP lá de Coelho da Rocha. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar nosso secretário de espiritualidade, Pedro. Nós estaremos fazendo um momento de oração em virtude pela pandemia. Nós estamos aí, né, da Covid-19, né, já há 2 anos, né. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos aqui, ó Deus, na sua casa, reunidos como igreja, estendendo o nosso clamor a Ti, Senhor. Diante de toda essa situação, ó Deus, que tem não só assolado o nosso país, ó Deus, mas todo o mundo. Reconhecemos, ó Deus, a Sua soberania, reconhecemos, ó Deus, o Seu poder. Reconhecemos que Tu está acima de tudo e todos, ó Deus, que está dentro desse mundo. Por isso, ó Deus, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha manifestar, ó Deus, o Seu poder, a Sua misericórdia à nossa nação. Dando, ó Deus, sabedoria, ó Deus, a cada um dos governantes, ó Deus, que governam esse país, ó Deus, para que todas as decisões que sejam tomadas sejam em prol, ó Deus, do benefício da nação. E por isso, ó Deus, pedimos a Ti, ó Deus, também, que o Senhor venha confortar e consolar cada família, ó Deus, que tem passado, ó Deus, mediante toda essa situação, ó Deus, de morte. Mas, ó Deus, que ao final de tudo isso, todos nós reconhecemos, ó Deus, o Seu poder e Sua glória, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu só... Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar o nosso grupo de louvor. Nós estaremos entoando o hino da nossa mocidade, né? Na sequência, eu quero convidar o reverendo Nilson para que esteja fazendo a oração final e impetrando a bênção. Amém, querido? Vamos fazer diferente? Se coloquem de pé, vocês vão cantar, amém? Vou botar esses pulmões para fora e vamos adorar o nome do Senhor aí, amém? Vamos juntos? Evangelho, que pregaram nossos
Vem, professor. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que aqui aconteceu. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, Senhor, da mocidade, e que ela possa testemunhar o poder do Evangelho em nome do Teu Filho amado. Que o Senhor possa nos levar em segurança para o nosso lar, que possamos, ó Pai, impactados pela Tua graça, pela Tua palavra no nosso coração, buscarmos a viver, Pai, a vida em conformidade à Tua santa lei, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo e Divino Espírito sejam com cada um dos amados irmãos e com toda a Igreja de Deus, espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Posso crer no amanhã, cante, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Por meus pecados está
Jesus, erguido